né? Porque, na verdade, a gente tem que entender o que está acontecendo, né? Qual é o sentimento que a gente tem. Então, como a gente viu semana passada, é preciso que a gente entenda que essa alegre perseverança, essa coragem apesar, né? Isso é um termo que o Lama Trinley enfatizou sempre, né? É apesar, né, das dificuldades do caminho, a gente segue praticando, tá? Como a gente viu também semana passada, só dando uma lembrada aqui, nos comentários está dito que no Ocidente tem a ideia que o praticante budista, né, que a prática budista é algo confortável, né, que as pessoas são, para me lembrar aqui as palavras, né, que as pessoas são até passíveis e são seres gentis. E, na verdade, a gente tem que lembrar a imagem do herói, do guerreiro, que é o praticante budista. Porque tem várias batalhas, né, usar essa palavra, que a gente vai travar ao longo do caminho. Primeiro, com as nossas emoções perturbadoras, que são 84 mil, ou seja, são bem abundantes, então a gente tem que aprender a lidar com isso tudo, mas, né, o Buda deu todas as instruções como é que a gente vai fazer isso. Tem uma frase que é clássica, né, uma frase da humanidade, né, mas que está também no budismo. Leonardo da Vinci está nas obras dele, é uma frase que ele cita, que é mais fácil vencer um exército de 1000 homens do que vencer a si mesmo. Tá? Então, essa é uma frase que também ela não é do Buda, não é do Leonardo da Vinci, é uma frase que pertence à cultura humana, né? Cuja origem se perdeu nos tempos aí. Mas essa imagem que a gente vai guardar para nós é uma guerra com as nossas emoções perturbadoras, porque elas estão toda hora surgindo, e o que a gente faz com elas? Mas a gente vai ver hoje, já vai ver um pouquinho mais como é que a gente lida com ela. E esse guerreiro também não é somente com as emoções perturbadoras, são também com a prática da paramita, né, das paramitas, de uma maneira mais simples. O que é paramita? Paramita é a gente ir além da gente mesmo. Então, a primeira paramita, que é a paramita da generosidade, que o Shantideva, inclusive, coloca lá no final desse texto, é o 10º capítulo do Bodhisattva Charyavatara, porque tem a ver com a dedicatória, mas nas classificações todas, sejam das 6 paramitas ou 10 paramitas, a generosidade é a primeira. E aí, o que é essa generosidade? Normalmente a gente pensa assim, a generosidade é uma coisa assim, vou dar uma coisa aqui que está sobrando, né? Eu não quero mais esse negócio aqui, deixa eu dar. Né? Isso é generosidade também, mas é uma generosidade pequenininha. Mas quando a gente dá uma coisa que a gente gosta, né? Ou algo até que vai fazer falta, compartilhar a sua refeição, né? Você vê que o outro ali está com fome ou come mais, isso às vezes acontece, né? Antes da pandemia, que eu ia em restaurante com um dos meus filhos, que tem um apetite voraz, e, enfim, aí a gente dividia, né? Eu comia pouquinho, não, já tá bom para mim, e ele falou, mãe, você vai querer o restinho? O restinho era tipo muito, entendeu? E aí comia, mas enfim, era porque, enfim, a gente estava num momento bacana ali e tal, e não dava para pedir outro prato e tal, então é isso, é dar o que vai fazer falta para você, né? Mas você vai fazer o outro feliz, né? O outro vai ficar satisfeito. No caso dele, é fome mesmo, né? Porque já tem mais de 30 anos que ele come muito e não engorda uma grama. Então, é esse tipo da generosidade, né? Eu estou dando um exemplo bem tosquinho para vocês entenderem isso, né? É realmente dar. Quando a gente dá aquilo que vai nos fazer falta, ou quando a gente vai dar algumas roupas, né, que a gente já também às vezes não quer mais, mas lava direitinho, prega os botões, lava, passa, põe numa embalagenzinha, dá como se fosse novo. Não é dar trapo velho, né? Porque isso aí não está muito dentro da generosidade, né? Dê com carinho, dê com atenção. Porque senão, gente, a gente nunca vai transformar essa prática das paramitas em perfeições. As perfeições, o que é? São elas mesmas, mas livre das 3 esferas. Ou seja, a gente não vai ter mais o conceito de quem está dando, né? A coisa dada, só para falar da generosidade, e de quem recebe.
é simplesmente uma transferência de uma mão para outra, né? Sem ter nenhum julgamento em relação a isso, sem dar nenhum valor para isso. As coisas são assim, tá? Se a gente não começar nesse movimento nosso de tentar fazer um esforço além de nós mesmos, a gente nunca vai chegar na perfeição da generosidade, a gente nunca vai chegar na perfeição da ética, na perfeição da paciência. Né? Eu coloco o exemplo da paciência. Eu fico aqui segurando minha raiva e tal, não sei o quê, é porque é bom, porque é minha prática e tal. Mas quando a gente for, né, se estabelecer na paciência, já você não está pensando, eu estou segurando a minha raiva, né? Estou fazendo isso com o outro, tem aqui a prática da paciência. Quando não tiver mais isso, isso é a perfeição da paciência. Tá? Então, a gente precisa começar do pequeno para poder chegar lá no mais desenvolvido. E aqui com a coragem é a mesma coisa. A gente vai começar a ter a coragem, primeiro para sentar e fazer uma prática. Tem gente, né, que não consegue ficar 5 minutos parado para meditar, né? Porque se ficar 5 minutos sentado mexendo no celular, consegue, né? Mas não consegue ficar 5 minutos sentado. Então é um esforço. Ah, porque dói aqui, dói o joelho, dói isso, aquilo outro. Gente, pode ficar sentado, mas também fica sentado de outro jeito, fica na posição de Maitreya, com as perninhas para baixo, né? Sentado numa cadeira normal, como a gente senta normalmente na nossa sociedade. Mas tem um esforço, quando a gente está indo além da gente mesmo, né? E a coragem tem esse sentido, né? Da gente fazer um pouquinho mais do que a gente está habituado. E aí, nesse pouquinho mais, vai continuando, é que a gente vai chegar na perfeição da coragem, na perfeição do entusiasmo, na perfeição da alegre perseverança, tá? Só lembrando aqui que essas palavras entusiasmo e alegria, a gente tem que ter muito cuidado com a nossa cultura brasileira, que a gente já acha logo que é um oba-oba, e não é isso, né? A gente tem que guardar bem esse sentido de, apesar, a gente segue, tá? É assim, é uma satisfação, tipo, yes, eu consegui, tá? Então é isso que a gente tem que guardar. Então, só lembrando rapidamente, né, a gente sempre usa como base para os nossos estudos, a gente está tratando de uma paramita, o conteúdo que está no Gampopa, né, que é o ornamento da preciosa liberação, que o Gampopa, então, vai dar os 3 tipos de preguiça, que é a indolente, a pessimista, a vil, que a gente vai ver uma delas hoje, e as formas de coragem, que é armadura, em ação, insaciável. Gente, sempre é bom a gente ir lá e buscar esse estudo no Precioso Ornamento da Liberação. Tá? É assim, eu, como praticante, o Lama Trilê citava um livro, um texto qualquer, eu já chegava em casa, já ia procurar, ou se eu não tinha o texto e tal, eu já ia atrás, porque assim, a gente tem que ir sempre aprofundando, né? Isso aqui que a gente faz é uma introdução, né? Uma indicação de textos, de leituras. Então, assim, quando eu falo o Gampopa, não é para a coisa estar resolvida, não. Vamos lá, dá uma lida, lê, relê, lê, relê, relê, tá? E vai se familiarizando né, todo o ensinamento que tem ali, que na verdade é o Dharma, aquilo ali não é invenção do Gampopa, ele mesmo só consolidou numa só obra toda a via que o Senhor Buda nos ensinou. E o Gampopa também vai dizer que é preciso constância, né, o entusiasmo, a diligência, manter a mente imperturbável, que era lá da paciência, né, uma determinação irrevogável, e o muito importante aqui, a humildade de não valorizar demasiadamente os esforços que realizamos. Tá? Porque isso aí é uma armadilha que praticantes budistas têm, que aí faz, sei lá, 100 prosternações, 300 prosternações, ou fez 11 mil. Eu já terminei as prosternações. Gente, não acaba nunca. Não acaba nunca. Então, assim, não ficar assim, eu já concluí. Não, ninguém concluiu, não. Se você não está, assim, no estado de Buda, não concluiu nada ainda, nada. A gente só conclui lá, quando atingir o despertar, tá bom? Mas essa é uma armadilha muito fácil que muitos praticantes caem, né?
com essa valorização, eu já fiz isso, que iniciação você tem, tipo figurinha, sabe? Não é isso, gente. Absolutamente não é isso, tá? Então, no Gampopa está tudo muito bem resumido, então, sabe, vai lá, lê, relê, e vamos lá. Então, o que eu trouxe hoje aqui, antes da gente entrar propriamente dito no texto do Shantideva, foi que na semana passada eu falei muito rapidamente, que é a respeito do esforço correto. A gente sabe que tem a senda óctupla, a quarta nobre verdade, eu imagino que todo mundo aí já conheça quais são as 4 nobres verdades, então aqui a gente está falando de um dos elementos da quarta nobre verdade, que é o esforço correto. Né? Tem as 3 primeiras lá que vem a ser a ética, né? Que é ação, palavra e meio de vida correta. Tem a etapa da meditação, que é atenção, concentração e esforço, esse aqui que a gente está tratando, e a terceira etapa, que é da prajna, sabedoria, que é conhecimento e pensamento correto. Tá? Então, hoje aqui a gente vai abrir essa história de um dos elementos da senda óctupla. Tá? Então, o que acontece? Vocês lembram aquela frasezinha do Shantarakshita que eu trouxe para vocês, que a vida espiritual não é como uma poltrona, né? O budismo é para pessoas que estão preparadas para fazer um esforço. Mas que esforço é esse? E aí, nos próprios sutras, o próprio Buda nos trouxe como é que a gente vai fazer esse esforço, porque senão a gente sai atabalhoado por aí sem saber, não, tem que fazer esforço, e aí não está fazendo qual é o esforço correto, né? Porque está lá, né? É sempre a palavra correta e tal. E qual é o esforço correto? Então, o que está nos sutras? Ela é de 2 tipos, né? A objetiva e a subjetiva. A objetiva, o que é? Ajudar os outros no sentido prático. Ajudar os outros. E aí, se o outro está lá pirado na raiva, sossegue você suas emoções perturbadoras, não bota lenha na fogueira do outro. Entendeu? Você está ajudando o outro. Você está controlando as suas emoções perturbadoras, né? Que no início é assim, a gente vai segurar, ficar lá como um pedaço de madeira, como a gente viu, mas você vai estar ajudando o outro. Então, tem esse esforço objetivo, prático, ajudar o outro na prática. Então, a generosidade é a generosidade material, a generosidade de dar o Dharma, a generosidade de proteger a vida. Gente, isso tudo é essencial, é conhecimento que a gente já, né? Eu imagino que todo mundo aí já sabe. Quem não sabe, vai lá no Gampopa e vê quais são essas características. Então, nos sutras vai dizer, né? É o esforço físico, intelectual e emocional que a gente vai fazer. Então, tem o esforço físico mesmo, porque assim, quem está no centro de Dharma ou que está em grupos, né, que ajudam a construir casas para as pessoas ou montar cestas básicas, tem um trabalho físico, que é a tal da Karma Yoga. Então, tem isso. Tem um trabalho intelectual, que a gente entrar nos textos, né? Tem uma pessoa que eu conheço, que é uma pessoa muito letrada, enfim, uma pessoa com grande conhecimento e tal. Eu peguei um texto, recentemente mandei um arquivo, né, para a pessoa meio que se acha, né, porque entende de tudo. Mandei um texto, né, também procurei um texto difícil do Dharma, né? Mas eu não entendo isso, tem muito nome difícil aqui, mas não eram os nomes difíceis, é porque tem uma profundidade. Então, tem um esforço intelectual da gente. Quando a gente vai abordar um texto do Dharma, esses textos, né, cada vez que a gente vai caminhando, são cada vez mais difíceis. E aí você vai, peraí, o que está escrito? Eu me lembro que, às vezes, eu traduzindo assim, teve linhas, né? Frases, que eu levei mais de uma semana para entender, para poder colocar ali. Tem um esforço intelectual. Não é assim, tipo, entendimento raso, não. Não é isso, né? Então, tem esse esforço e o esforço emocional, porque a gente vai ter que controlar a si mesmo para não prejudicar os outros, tá? E aí, nessa
nesse último elemento, que é o emocional, assim, só não esquecendo, às vezes vai ser difícil e não tão conveniente a nós mesmos, tá? Isso aqui é só para dar, porque isso está tudo nos sutras, né? Para não deixar de falar para vocês. Então, todo esse movimento, né? Não é uma coisa fácil, vai ser difícil da gente fazer, tem um esforço. Então, desse último, que é o elemento emocional, vem esse outro elemento que eu falei, que tem um objetivo, o subjetivo. O subjetivo, o que é? O esforço para dominar as nossas emoções perturbadoras, que a gente passou o ano passado inteiro falando de emoção perturbadora, sobretudo a raiva, mas todas elas, vocês já deviam estar com a orelha doendo de tanto ouvir emoção perturbadora. Mas sem o domínio delas, a gente não segue adiante, porque as paramitas vão na sequência. Se a gente não pacificou as nossas emoções perturbadoras, a gente não vai ter o esforço adequado, tá? Então, como é que vai ser isso? Essa parte subjetiva. Quem já teve ensinamento sobre calma mental, chinês, o que a gente vai fazer quando a gente está na calma mental? A gente está lá vendo os pensamentos surgirem. Se a gente não alimentar ou não prender eles, o que acontece? Eles vão embora, não é isso? A gente não prende mais. Eles surgem na mente. Dá a imagenzinha da onda. Surge o pensamento, se a gente não ficar, e aí, o que foi? Como é? Não sei o que, não sei o que lá. Ele vai embora, ele volta lá para a casinha dele, volta lá para o Dharmakaya. Os pensamentos não são nada e ainda assim surge. A gente não lê isso todo domingo? E quem faz a prática diariamente lê lá todo dia. É isso. Então, são as etapas: reconhecer, aceitar a existência dele, não é brigar com ele. Esse pensamento, não briga com ele, não, porque você alimenta ele. Aceita, tá bom, amiguinho, você está aí. Investiga a natureza dele. Qual é a natureza do pensamento? Bom, mas aí tem que praticar, porque não é para dar um rótulo. Esse pensamento é bom, é ruim. Não. Investigar a natureza dos pensamentos. Eu acabei de falar, eles não são nada e ainda assim surgem. E não é só repetir, gente, porque isso aqui é o que está no ensinamento. Mas você vive assim, os pensamentos não são nada e ainda assim surgem? Precisa praticar para a gente poder viver nesse estado, tá? E aí a quarta etapa, que é o let it go. Deixa aí. Não grampeia eles. Solta. Mas aí, como é que a gente faz isso, né? Mas aí eu reconheci o pensamento e tal. Tem todas as instruções para isso, que é o que eu falei na semana passada, que são os 4 esforços corretos. Então, eu trouxe uma dinâmica, né? Quem me conhece, tem tempo que eu não fazia isso, porque, assim, online eu nunca tinha feito, porque é meio difícil de ver, né? Tá dando para ver aqui, gente? É um recipientezinho, na verdade é para colocar vela. Tá dando para vocês verem? Deixa eu ver se eu chego mais perto. Tá? Então, Tá dando para ver? Quer que chegue mais perto? Não é o recipiente, tá? Tá dando para ver? Pronto. Então, vamos lá. Se funcionar aqui, eu vou trazer mais dinâmicas para vocês, porque eu acho que é muito pedagógico para vocês guardarem. Então, esse recipiente transparente, né, puro, representa a nossa mente. Tá? E aí tem mais 4 elementos, que são os 4 esforços corretos. Essa é a natureza da nossa mente. Acho que fica assim, fica melhor, né, para vocês verem. Essa é a natureza da nossa mente, pura, imaculada, sem nada, né? Mas esse não é o estado que a gente está agora, porque a gente está com os nossos véus. O véu da ignorância, o véu do karma, das emoções perturbadoras e o véu da dualidade. Tá? Então, a gente precisa trabalhar nessa mente agora, não no estado dessa mente búdica. A gente precisa trabalhar nela no estado que ela está agora, ou seja, a mente no samsara. Então, tem os 4 esforços. Então, são 2 pedrinhas escuras representando as sementes negras, que é o que gera os atos negativos e que nos trazem o sofrimento. Né? Essa é uma imagem clássica do budismo, não tem nada de sementes negras importam, tá? Não é nada disso. Aqui são as sementes negras, que são, na verdade, estou representando com duas pedrinhas.
e 2 pedrinhas claras, representando as sementes brancas, ou seja, o que vai gerar os atos positivos, que são a causa da felicidade. Tá? Tudo bem até aí? Então, vamos começar com essas 2 sementes negras. Então, a primeira delas, evitar o surgimento dos estados mentais inábeis. O que é estado mental inábil? É o que não vai nos ajudar a atingir o despertar. Então, o que acontece? A gente vai ver uma semente negra, né? Como ele diz, um estado mental inábil, vai ver ele surgir. É porque aqui, deixa eu ver se aqui fica mais claro para vocês verem. A gente vai ver ele aproximando e a gente vai deixar ele ir. A gente fez as etapas lá, a gente reconheceu, investigou a natureza dele, né? Viu lá, isso aqui é uma emoção perturbadora. Não briga com ele, não. Aceita, tá bom, você está vindo aí, tá? E o que você faz? Let it go. Deixa aí. E ele vai embora. Então, essa é a primeira semente negra. Tá? O que a gente vai deixar partir. Nem deixa entrar, não. Entendeu? Deixa ela partir. O segundo estado inábil, né, que é o segundo esforço correto, que é erradicar os estados mentais inábeis. Então, já vou colocar aqui. Essas emoções estão na nossa mente. E a gente precisa erradicar. E qual é o processo? A mesma coisa. Reconhece, aceita, entendeu? Investiga e let it go. Vai embora. Tá? No melhor estilo, esse corpo não te pertence. Tá bom? Deixa essa semente negra, que é a causa, né, dos atos negativos e do sofrimento, em consequência, deixa embora. Entendeu? Então, os dois estados mentais inábeis, deixa eles embora. Tá? Então, esses são os 2 primeiros esforços corretos. Tá? E aí tem o terceiro esforço correto, que esses vão entrar, né? Desenvolver os estados mentais hábeis. O que a gente vai fazer? A gente vai cultivar os estados mentais hábeis, que são o quê? As 4 incomensuráveis. Amor, compaixão, alegria e equanimidade. E alegria é essa mesma alegria, é uma alegria sem referencial, não é alegria oba-oba, não, tá? É alegria, assim o regozijo na tua prática da virtude. Custou muito, foi muito sufoco, né? Muita guerra com emoção perturbadora e tal, você fica, sabe, assim, sem se deixar, né, se vangloriar com isso, tá? A tal em francês é a palavra fierté, né? Tipo assim, eu fiz, mas não ficar fazendo propaganda nem para si mesmo, nem para os outros do que você fez, tá? Então, esse é o terceiro esforço correto, que é desenvolver os estados mentais hábeis, que são as 4 incomensuráveis. E aí o outro, que é juntinho com esse outro, né, que é preservar esses estados mentais. Então, as 2 sementes brancas, né, que vão gerar os atos positivos e vão ter como consequência a felicidade, eles vão ficar na nossa mente enquanto a gente estiver no caminho do Bodhisattva, enquanto a gente não alcançar o despertar. Porque depois que a gente alcança o despertar, essas 4 incomensuráveis, elas não têm mais conceito. Eu estou praticando a compaixão, eu estou sendo equânime. Não, é natural. Tá? Então, não vai ter mais, ou seja, isso tudo vai estar integrado espontaneamente. Tá? E aí, o que vai ser dito nos próprios sutras, né? A partir desse momento, se estabelece os bons hábitos, se respeita os votos, né, os estudos, as práticas, isso tudo vai ser natural.
no começo vai ter um esforço, por isso que precisa do esforço, que é um pouco do esforço da concentração que a gente precisa quando está meditando. Porque a gente está com a mente distraída, como é que a gente vai entrar no estado meditativo? Precisa da concentração, precisa de um esforcinho. Mas depois que está tudo funcionando, solta, né? Não vai precisar mais de esforço, não vai precisar mais de concentração, tá? Mas isso é lá no final da história. Calma, muita calma nessa hora, porque a gente tem que fazer um esforço até que a gente, né, expresse espontaneamente toda a nossa natureza de Buda e fique, então, no estado de Buda. Tá? Deu para vocês entenderem isso? As duas sementes negras, let it go. As duas brancas, né, as duas sementes brancas, a gente guarda na nossa mente enquanto a gente estiver no caminho. Se eu chegar mais perto, elas duas branquinhas aqui dentro. Então, esse é o caminho do praticante. Esses são os 4 esforços corretos, como está descrito nos sutras diretamente, como o Senhor Buda explicou que deve ser feito isso. Tá? Alguma dúvida até aí, gente? Porque essa partezinha do ensinamento é preciso que a gente já tenha um pouquinho de treino na meditação. Porque enquanto a gente está identificado com os nossos pensamentos, está identificado com a nossa realidade, a gente não vai conseguir nem a primeira etapa lá, que é reconhecer um pensamento. Né? A gente está tão coladinho com eles, né, que a gente não consegue reconhecer eles, entendeu? Olha aí a raiva vindo, entendeu? A gente não consegue, mas com o nosso treino, com a meditação, a gente vai fazendo chinês, vai fazendo calma mental, a gente aprende a ver, epa, olha aí a raiva vindo, olha aí o ciúme vindo, olha aí o desejo vindo, que cobiça é essa, que está por uma coisa, qualquer coisa, né? Porque às vezes a gente acha assim, a cobiça de, sei lá, tem uma casa, não sei o que, tem um carro. Não, a cobiçazinha pelo aquele pedacinho de bolo que está ali, entendeu? Tem ali o bolinho, você pega. Não, esse bolinho. É cobiça isso. Mas a gente olha, estou aqui, né, cobiçando aquele pedacinho de bolo que está ali no prato, tem ninguém olhando, você vai lá e pega. Né? Então, a gente precisa colocar também, sempre lembrar que o desejo é uma emoção perturbadora. Tá lá na raiz, né? Por causa da ignorância, a gente tem desejo e tem aversão. E dessas duas aí é que vem todo o grupo das 84 mil emoções perturbadoras. Tá? Porque a gente coloca essa emoção perturbadora, que foi uma tradução também escolhida, a gente acha que são essas coisas feias, né? Orgulho, raiva, inveja e tal. Não, desejo é 50% responsável pelos nossos sofrimentos, tá? Então, é isso que a gente precisa entender. Tudo bem até aí? Alguma dúvida? E aí vamos para as historinhas. A gente está contando aqui os 500 contos budistas, são histórias mesmo que o Buda, ele mesmo contou, era um recurso pedagógico que o próprio Buda usava com a sua comunidade de monges, e elas são muito ilustrativas para a gente compreender qual é a natureza. Então, esse capítulo que a gente está agora, né, esse texto, né, são 4 volumes, essa coleção, e o capítulo que a gente está vendo agora é do esforço. Então, é a historinha, para quem está acompanhando no texto mesmo, é a história 56. Essa história está no Tripitaka, né, o Tripitaka chinês, né, que é de onde esse texto foi traduzido. Tripitaka chinês, volume 6, parte 5, página 75. Então, o que acontece? Era uma história, né, que o próprio Buda está contando para a sua comunidade de monges, numa vida passada dele. Tem muitas vidas, né, que ele contou para a sua comunidade de monges, várias vidas passadas dele, para mostrar como é que é o caminho do Bodhisattva. Né? Porque na tradição do Hinayana, Bodhisattva é quem? É o Buda Shakyamuni mesmo nas suas vidas passadas. Só depois, no século VI, com
né, o advento do Mahayana, é que essa história do Bodhisattva virou todo aquele que segue o caminho rumo ao despertar com as práticas Mahayana. Tá? Mas então, vamos lá para o... Verônica, tenho mais dúvidas para antes. Eu não consigo ver, gente. Aqui no celular eu só consigo ver a primeira parte. Se alguém puder ajudar. Oi, Lama. Eu vou ler para a senhora. Sim. A Verônica escreveu: tenho mais dúvidas para antes meditar. Tenho mais dúvidas para antes meditar sobre elas do que para perguntar. Eu não entendi, desculpa. Verônica, se você puder ou explicar um pouquinho melhor no chat, ou abrir o seu áudio e perguntar. Com licença, então, deixa eu te explicar. Na verdade, Lama, essas coisas a senhora pergunta. Por favor, bom Verônica. dia, com licença. É que você pergunta bom assim, dia, bom dia. Tem dúvidas? E aí eu falo assim, nossa, tenho dúvidas, sim, mas eu preciso mais meditar sobre essas dúvidas do que perguntar uma resposta, sabe? Mas claro que sempre ficam para mim muitas dúvidas, assim, do que meu entendimento não alcança tudo isso assim de uma forma simples e direta. Sim, mas é como eu coloquei, né? A gente vai aos pouquinhos se inteirando dos ensinamentos, né? Eu aqui estou passando, você viu, falei em menos de alguns segundos sobre as 4 nove verdades. Isso é um ensinamento muito profundo que a gente realmente tem que se esforçar para poder compreender, né? Enfim, ela é a base, né? A base essencial. Então, aqui eu estou passando porque, né, isso foi ensinamento que já foi dado, a gente aqui não pode ficar a cada um, verdade, primeira nova verdade e tal. Então, tem esse esforço mesmo, e, assim, para te dar uma ideia, e falando para todo mundo sabe que o Lomangdu foi meu companheiro de jornada, a gente se conheceu antes de chegar no KPG, e a gente compartilhou assim toda a nossa experiência, nosso dia a dia como praticante, né? Um estava fazendo a mesma coisa, porque a gente recebia ao mesmo tempo a instrução do Lama Trinley, e um certo dia ele perguntou assim, e aí, né? O que você está achando? Eu falei, cara, é o seguinte, o trem está em alta velocidade, o Lama Trinley, aquela mega locomotiva na vem, e se eu saltar agora, eu vou me arrebentar toda. Então, é melhor ficar aqui dentro, tá a toda velocidade e correr atrás dos textos, dos estudos e tal. Ele falou assim, pô, bem melhor, porque eu estou me sentindo como ir para o matadouro, né? Tipo assim, estou sem escapatória. Eu falei, pois é mais ou menos isso. A gente tem que correr atrás mesmo, de ir atrás desses textos que a gente recomenda. Quando eu estou voltando aqui, gente, vai lá no Gampopa e tal. É por conta disso, porque esse conhecimento a gente vai formando mesmo na nossa mente, porque é muito inovador. É muito inovador. Né? Você imagina, a gente, desde os tempos sem princípio, a gente está identificado com as nossas emoções, com a nossa identidade, e a gente vai soltar isso tudo. Então, isso é muito inovador, tá? Então, Verônica, assim, com muita tranquilidade, passo a passo, na medida da sua possibilidade, a gente vai avançando, né? Porque tem, assim, tem os chamados obstáculos, né, que a gente tem, né? O desejo dos órgãos do sentido, que é preciso a gente se liberar, né, do apego a eles, das nossas dúvidas em relação a via, né? Será que essa via, né, vai me ajudar mesmo? Será que vai ajudar os outros? E isso é tudo muito gradual. Eu posso falar, eu como praticante, entendeu? Assim, um dia eu, né, encontrei um ensinamento do Buda num livro de yoga, você imagina. E daí eu falei, não, tem alguma coisa aí que eu quero saber, sabe? Foi uma curiosidade, isso há muitos anos atrás. E aí, aos poucos, a gente vai se familiarizando, e aí, assim, por isso que eu estou aqui ensinando, porque meu lama pediu e o Kalu Rinpoche pediu também, tá? Mas estou só dando um depoimento como é que a gente vai, de pouquinho em pouquinho, mas essa imagem do lama do que o trem a toda velocidade, é isso mesmo, tá? Mas tranquilo. Obrigada, na nave, tá bom? Grata. Bom, então, isso. Então, vamos lá para a nossa historinha. Então, é uma história de uma vida passada do Buda, em que o Buda era um rei macaco. Era um rei macaco muito bom, ele vivia, né, com um grupo de 500 macacos. E eles eram nômades, eles viviam, né, de uma região para outra e tal.
E aí o que aconteceu? Começou a ter uma seca muito grande. E começaram, eles eram coletores, né, de frutos, e os frutos começaram a faltar. Imagina, 500 macacos, né, estavam já passando fome. Aí o rei dos macacos, né, que era o próprio Buda, numa vida passada dele, tá, gente? Ele falou assim: olha, tem um parque, né, num palácio real, que lá está cheio de frutos. Vamos então lá coletar esses frutos. Aí eles entraram de boas, tá, gente, no palácio real, lá no jardim, e começaram a comer os frutos. O guardião não gostou nada daquilo e foi falar com o rei. Aí o rei, mas o que é isso? 500 macacos no meu palácio real, aqui no meu jardim real, comendo as frutas? Ah, não, prende essa turma toda, entendeu? E nós vamos averiguar o que está acontecendo. Vamos nos livrar dessa turma toda, né? Vamos prendê-los, né? Não vamos deixar eles no jardim real. E quando o rei chegou lá, né, para falar com o macaco, né, com o rei macaco falou assim: olha, não é responsabilidade deles. Eu é que dei essa ideia, porque nós estávamos passando fome, né, não tinha em nenhuma região mais frutos e só tinha fruto aqui no seu jardim real. Então, por isso que nós viemos para cá, porque a gente estava realmente com fome. Por favor, libere a todos eles, né, e a mim, né, cabe somente a mim toda a responsabilidade por esse ato. Aí o que esse rei macaco fez? Pediu lá para alguns dos macacos que fazia parte lá do grupo deles, falou: olha, vocês vão buscar uma palmeira, né? Eu não consegui saber que tipo de palmeira que é essa, enfim, mas é uma palmeira que solta umas fibras assim. Aí eles pegaram lá e tal e fizeram uma corda, né? Juntaram, né, as fibras, né? E fizeram uma corda. Aí prenderam num galho de árvore muito alto, uma das pontas da corda, e a outra o rei macaco pegou e amarrou na cintura dele. E aí falou assim: olha, eu vou pular lá para outra margem do rio, né? Tinha um rio na região, e aí todos vocês vão ser liberados. E aí ele foi e se lançou. Só que aí a corda era curta, e aí ele agarrou lá em algum objeto, né, um galho, uma pedra e tal, e falou: agora vocês todos passem. Mas ele mesmo, o corpo dele servindo como parte dessa corda, tá? Porque não deu para ele chegar lá da outra margem e amarrar o outro lado para os macacos poderem passar. E aí, gente, passaram os 500 macacos nessa ponte feita das fibras e o corpo do rei macaco. O que aconteceu? Passaram todos e ao final, o que aconteceu? O corpo dele foi rasgando e puf, partiu em duas partes. Aí o rei assistiu isso tudo, né? Falou assim: mas que ser tão benevolente é esse? Né? O corpo dele partiu em duas partes, né? Aí falou: mas que ser é você tão benevolente? Já era o Buda. Falei assim: olha, é isso mesmo que aconteceu, entendeu? Eles vieram para cá por minha responsabilidade, fui eu que dei a ideia, então eu os liberei, né? Eles vão buscar as necessidades deles, mas cabe a mim toda a responsabilidade. Vocês podem fazer com o meu corpo tudo que vocês quiserem, né? Podem comer, podem fazer o que vocês quiserem com o meu corpo, né? Imagina, ele estava com as duas partes do corpo separadas. Aí o rei ficou muito sentido com aquilo tudo, né? Com tudo aquilo que estava passando. Imagina um macaco partido, né? Um rei macaco partido em dois pedaços, e ele aqui feliz da vida, né? Sem lamentar nada, sem nada, assumindo para si toda a responsabilidade. E aí o rei foi e falou assim: não, vocês merecem toda a felicidade. Aí pediu lá para os ministros dele, lá para as pessoas lá do reino dele, falou: não, você pega, coloca ele lá num lugar bem tranquilo. Aí o corpo dele foi se reconstituindo, né? E aí falou assim: olha, vocês, falou para as pessoas do reino dele, olha, vocês deem para ele e para todos os macacos que estavam com ele tudo o que eles quiserem. Tudo, ofereçam tudo e não tenha nenhuma... que eles não sofram nenhum tipo, né, de
de dificuldade, nenhum tipo de problema, né? E até ameaçou de punir quem, no reino dele, fizesse alguma coisa de ruim com os macacos. E isso foi feito. E aí o rei foi lá falar com a esposa dele, né, com a rainha, aí foi lá contar a história toda, né? E aí a esposa falou assim, não, você fez muito certo, é isso mesmo, né? Um ser de tal benevolência, ele merece todas as honras, todas as glórias. E assim termina a história, né? Aí o Buda termina a história dizendo, né? O rei macaco era eu mesmo. O rei dos homens, né, era o Ananda. E os 500 macacos foram a minha primeira sanga, né, o meu primeiro grupo de discípulos. E termina. Essa é a maneira pela qual a paramita da vontade, a ardente do Bodhisattva, é vigorosa. Então, essa é uma historinha que mostra bem a coragem do Bodhisattva. A gente tem que ir além da gente, né? A generosidade que a gente vai praticar é além daquela que a gente está acostumado. Vai de pouquinho em pouquinho para a gente poder chegar na perfeição da generosidade. A ética, a mesma coisa, né? É a prática mesmo dos atos positivos. Precisa força, porque a gente está no samsara desde os tempos sem começo, porque está praticando os atos negativos. Então, a gente vai ter que ter um esforço para praticar os atos positivos, que é a ética, usando a atenção, a vigilância, como a gente já viu aqui nos ensinamentos anteriores. Então, vai ter que ter esse esforço. E é essa imagem, né, do macaco querendo liberar os outros, né? Imagina o corpo dele rasgar. E ele não ficou triste, não. Entendeu? Apesar, siga. Essa é assim, a mensagem dessa história. Então, assim, uma incitação mesmo do próprio Buda para a gente seguir nessa via do Bodhisattva, né? Porque foi assim que você acha que o Buda Shakyamuni chegou lá 2.500 anos atrás, nasceu como um príncipe e tal, não sei o quê, blá, 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 saiu tal, atingiu o despertar lá. Em 6 anos ele praticou atingir o despertar. Não! Tem muitas e muitas vidas antes que ele veio acumulando o quê? Mérito. Como eu disse na semana passada, o que faz a grande nave, né, partir do porto onde a gente está, que é o Sansara, para ir para outra margem, que é o Nirvana, que é o fim do sofrimento, é a força do mérito. E é preciso muito mérito, não é tiquinho, não. Né? A gente vai acumulando tiquinho, tiquinho, e o negócio vai custar muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vidas. Mas quanto mais esforço honesto, sincero, sem estar querendo sucesso, né? No desejo sincero, na aspiração sincera de atingir o despertar, tendo cuidado para não perder, que a gente viu que um instante de raiva queima tudo, a gente volta lá para o ponto inicial. Então, essa é a disciplina, né, do caminho do Bodhisattva, né? E vai acumulando, vai acumulando. E o Buda traz as histórias todas dessas vidas passadas dele para mostrar, não para se vangloriar absolutamente, não é para isso que o Buda contou, mas para mostrar que é assim que a gente vai cultivando a mente do despertar e colocando ela em prática. Tá? Então, vamos passar para o nosso Shantideva, propriamente dito. Tudo bem até aí? Passou aqui para outras. Bom, então a gente já viu que a gente está aqui no capítulo 7 e tal, que é a terceira parte do texto. As três primeiros capítulos vão tratar, então, de desenvolver a bodhicitta, né? Desenvolver não, fazer nascer a bodhicitta, que é a bodhicitta de aspiração, reconhecimento das faltas e o colocar ela efetivamente em prática.
A segunda parte é fazer com que ela não diminua, que são os 2 capítulos, ética, 2 capítulos não, a ética, que é dividida em atenção, né, e vigilância, e a paciência, tá? Então, essa é a segunda parte, é fazer com que ela não diminua, tá? Porque se a gente entra lá na grande nave da liberação para chegar na outra margem, né, que é uma imagem clássica do budismo, não basta só ter a mente do despertar e querer se engajar, a gente tem que evitar que ela se degenere. E aí a gente vai fazer isso com o quê? Com a prática da ética e a prática da paciência. E aí a gente chega, então, nessa terceira parte, que é florescer, o desenvolver da mente do despertar. E aí o primeiro capítulo é esse que a gente está vendo aqui, que é da coragem, da perseverança, da diligência, tantos nomes que a gente pode ver, mas vamos usar a terminologia que está no Gampopa. Coragem, para vocês guardarem o sentido dela, ou seja, apesar das dificuldades, do medo e tudo mais, a gente segue firme, tá bom? Então, a gente já viu, na semana passada, as 3 primeiras estrofes, né, que vai explicar, então, que tendo praticado a paciência, então, porque imagina-se que se você praticou os anteriores, você chega, então, na paramita do entusiasmo, da coragem, pois o despertar exigirá apenas naqueles que se exercem com esforço. Claro, gente, porque é o desenvolvimento, né? Não basta só, né, gerar e evitar que ela degenere, tem que fazer ela se desenvolver, tem que se tornar realmente uma prática, né? E aí ele traz, né, o Shantideva traz a ideia, né, de que sem vento não há movimento, e esse vento, então, é o mérito, né? Sem vento o barquinho à vela não anda, sem mérito o nosso barco também não anda, tá? Então, é só para a gente saber exatamente do que ele está falando aqui. E aí ele vai dizer que o esforço, então, é o remédio para a preguiça. Preguiça. E aí volta lá no Gampopa. Qual é o primeiro tipo de preguiça? É a preguiça mesmo, é a preguiça da indolência. Essa preguiça é uma preguiça assim, bem comum, né? Então, essa indolência ela pode ser da mente e pode ser do corpo. E aí, o que é preguiça? Preguiça é tudo que não é prática do Dharma. E aí, assim, você pode pensar que a prática do Dharma é só quando você está ali estudando os textos, fazendo meditação. Não, gente. Qualquer minuto que você está praticando a paciência, isso é prática do Dharma. E muito eficaz. Né? A gente tem que tirar essa ideia de que vou lá sentar, fazer a meditação, praticar o Dharma. Não, isso é no cotidiano. Não se irritar com as pequenas coisas, vários ensinamentos que a gente já viu aqui. Né? Isso tudo é prática de Dharma. Quando a gente está com a mente atenta no que está fazendo, né? Controlando as nossas emoções perturbadoras, se esforçando para praticar os atos positivos, evitar os atos negativos, é prática do Dharma. Tá? Então, assim, quando a gente fala preguiça, tudo que não é prática do Dharma, a gente fica meio apavorado assim, mas tem esse sentido profundo de que a nossa vida pode ser uma prática do Dharma. Né? Como é que a gente acorda? Né? Você acorda assim, qual é a sua disposição? Primeira coisa, está lá no texto de Lojong. Bodhicitta, assim, que o meu dia, né, eu possa utilizar essa bênção da preciosa existência humana para eu praticar o Dharma e poder atingir o despertar para o bem de todos os seres. Começa com essa toada. Quem faz prosternação, que é excelente, faz 3, faz 7, faz 20, enfim, faz uma quantidade. Se não dá para fazer fisicamente, faz mentalmente. Gente, fazer prosternação de manhã muda o nosso dia completamente. Completamente. Sabe? Você faz o ato com corpo, palavra e mente, se comprometendo a levar aquele dia todo com o nosso compromisso com as fontes de refúgio. É assim que a gente começa. E aí fica mais fácil da gente levar o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, com todas as coisas, com a prática do Dharma. Se a gente está lavando louça, faz com atenção. É a prática da atenção, gente. Olha que é uma das paramitas, né? Quer dizer, ela faz parte da paramita da ética. Olha só, isso é prática do Dharma, tá? Então,
vamos ver aqui, então, o que nos comentários vai falar sobre essa indolência, que é o verso 3 que a gente viu na semana passada, né? Que ele vai falar, por causa do apego ao sabor agradável da ociosidade, da indolência, por causa do desejo de repouso e de sono, por não ter desgosto, né, apatia com a miséria da existência cíclica, a preguiça cresce muito forte. E aí, o que está dito nos comentários tradicionais do texto? Quando a gente não desenvolveu o desapego do samsara, quando a gente ainda acha que o samsara vale a pena, quando a gente ainda acha que estar distraído vale a pena, quando a gente acha que está preso ao desejo, à raiva, ainda vale a pena. A gente não desapegou. Lembra lá quando eu falei para vocês, né, o caminho, né, como é que é o Hinayana? A primeira coisa lá é o desapego. Ah, vai desapego, você vai viver no meio da natureza, lá como os monges lá nas florestas, lá na Tailândia. Não, não é isso não, gente. Dá para a gente viver, né, nessa sociedade aqui, mas desapegado. Entendeu? Quebrou. Estragou, perdeu. Hoje de manhã estava caminhando, perdi meu chapéu. Eu não vou ficar triste, entendeu? Perdi o chapéu. Pronto, perdi o chapéu que eu preciso para não pegar só porque eu tenho câncer de pele, né? Então era uma coisa séria, não era um chapéuzinho enfeite, não. Perdeu, entendeu? Pronto. Então é esse o sentimento, não é porque a gente vai lá ficar com a vestezinha, a tigelinha de esmolar e tal, lá no que às vezes acha que desapego é isso. Não, as coisas são impermanentes, né? Elas têm o curso delas e não adianta a gente se agarrar. Então, quanto mais apego a gente tem ao samsara, aos nossos objetos, né, de apego dos órgãos dos sentidos, né, seja pelo olho, pelo nariz, pelo paladar, audição, tato, quanto mais apego, a gente acha que o samsara está bom. E aí a gente fica na preguiça. Né? Se está bom aqui, não, vou fazer uma preguiça, né? Sei lá, vou passar minha tarde fazendo nada, vou ver um filme, tipo assim, tem problema nenhum em ver filme, tá, gente? A questão é o que você está fazendo. Se você está atento na atenção, está vendo que aquilo ali é um momento de descanso, isso é uma coisa totalmente vajrayana, porque tudo tem o real, né, tem o mesmo valor, tem o mesmo sabor, tá? Mas se você está consciente daquele estado, não é se deixar levar pela coisa, tá? Mas é preciso que a gente caminhe um pouquinho na prática para poder ter essas diversas experiências. Ontem eu lembrei do Lama Trindade, porque passou na televisão um filme que ele adorava, que era Velozes e Furiosos, né? Ele adorava. Isso foi uma quebra de paradigma, porque eu cheguei no Dharma toda trabalhada na chiqueza dos filmes maravilhosos, tal, cinéfila, blá, blá, blá. E aí eu levei, foi eu e um rapaz que frequentava o centro. Aí levamos ele lá no Cine Academia, muito chique, que na época passava os filmes só, coisa chique e tal. Aí a gente toda feliz, né? Pô, ele levou o Lama no cinema, eu lembro. O Lama Trinley falou assim, filme de muito baixo orçamento, né? Não gostei, não. A gente, que horror! Ele gostava de filmes de grandes orçamentos, com muitos efeitos especiais, Harry Potter, Guerra nas Estrelas, Super-Homem, Homem-Aranha e tal, eram os filmes. Aí eu ia com ele no cinema para ver esses filmes. Mas ele mostrava que não tem problema de você ter essas alegrias na vida, desde que você mantenha a sua mente atenta, tá? Então, a vida do praticante, sobretudo vajrayana, não é nada chata, tá? É muito bacana, eu posso assegurar para vocês, tá? Mas é preciso a gente entender a questão do desapego na coisa, tá? Se a gente fica ligado, apegado, aí é sofrimento, né? Mas se a gente se relaciona com todas essas coisas sem apego, né? Tem gente que vê, pô, essa tal rede de streaming, né, cortou, estava no meio lá de uma temporada,
passou só uma temporada, tem outra que ele não vai. As pessoas ficam enlouquecidas, né? Porque quer ver a outra temporada e a rede de streaming lá não vai ter mais. Gente, acabou, você viu o que viu e pronto, acabou, entendeu? Pronto, fica feliz assim, tá? Então é isso que a gente precisa entender, que às vezes a gente pega meio pesado, né, nessa coisa do Dharma. Não, é só alegria, tá? Eu garanto para vocês. Então, essa da indolência que a gente precisa reconhecer a natureza desse sentimento, né, dessa preguiça, que é um apego a um bem-estar. É isso que a gente precisa ver, né? Não incentivam, estou lendo agora o que diz nos comentários, né? Assim, uma coisa muito importante, né? Isso está nos comentários, né? O conforto não é a solução para o desconforto. O que acontece com a gente? A gente tem essa natureza de dukkha da existência, do sofrimento, né? Uns estão achando que o samsara é tudo de bom, mas outros já perceberam que não é tão bom. Um casamento que você achava era super feliz acaba, tem a morte de uma pessoa, né? Tem uma coisa que você gostava muito e ela quebra, você perde. A gente já começa a entender, assim, esse samsara não é tudo de bom. Então, o que acontece? A gente vai querer remediar isso com uma coisa errada. Esse desconforto normal do samsara. Com o quê? Com o conforto. Né, isso é um conselho que se dá no dia a dia. Você precisa descansar, você precisa distrair. Não tem isso? A pessoa está com problema, ela tem que distrair. Não vai ver um filme, vai passear no shopping, agora não pode mais, só de máscara e tal. Mas tem essa história. A gente vai em busca de um conforto para resolver o desconforto, só que a causa do desconforto é a outra, não tem nada a ver. Se você está ruim, amiguinho, se você vai para o cinema, não vai resolver seus problemas, porque na hora que você sair do cinema, eles estão lá esperando você bem quietinho. Ô, meu bem, vamos lá nós de novo. Você não vai se livrar deles. E aí a gente tem que lembrar da atitude do praticante. Quando a coisa está complicada, teve uma história de uma pessoa que praticou no centro e tal, e ela começou a ter problema, né, na sua vida cotidiana e tal, eu até convivia com ela, porque ela morava aqui pertinho de casa. E aí ela começou a ter vários problemas assim na vida e tal, não sei o que. Aí Lama Trilha, cadê fulana? Eu falei, Lama, ela está com muitos problemas. Eu sabia porque era vizinha, né? Aí ela não está dando para praticar. Olha só minha burrice, né? Imagina, não está dando para praticar porque está com algum problema. Aí o Lama Trilha me diz assim, mas essa é a melhor hora de praticar, é na hora que está com problema, né? Não é a hora de buscar assim um conforto em outra coisa. Gente, eu levei bastante tempo para poder entender esse ensinamento do Lama Trinley. É na hora que o circo está pegando fogo, é a melhor hora para a gente praticar. Claro que vai ser difícil para quem não tem nenhum domínio da prática, né? Tipo assim, é melhor tá no meio lá de um sofrimento, tá, agora eu vou meditar, vou ver um vídeo aqui, não sei o que tal. Não vai rolar, entendeu? Então, por isso que a gente já vai treinando, tá? Então, eu quis trazer essa frase aqui, porque, enfim, os comentários são todos grandes mestres. Então, assim, o conforto não é a solução para o desconforto, né? Para o nosso descontentamento com o samsara. Tá? Então, já começa a pensar sobre isso, né? E aí, o outro apego que a gente tem, muito importante, e que deixa a gente lesando no caminho do Bodhisattva, é não meditar sobre a impermanência. Tá? Quando o Buda está ensinando sobre essa preguiça da indolência, é porque o sujeito ainda é apegado a esta vida. E aí, nesse modo mais simples, né, apegado aos prazeres que tem no samsara, porque tem um pratinho de comida, tem um bolinho de chocolate, tem um filmezinho, tem uma coisinha, uma cervejinha, tem umas coisinhas boas no samsara.
Aí você diz, não, tá bom assim. Mas não é só isso. O Buda vai dizer o quê? A gente não pensa sobre a impermanência da nossa vida. A gente acha que a gente é eterno, gente. E não somos. A gente tem um corpo humano que é perecível. Ele vai estragando, né, o sofrimento da velhice, da doença, da morte. A morte vai chegar. E aí, assim, o que vai vir primeiro? É a morte ou é o próximo mundo? É o dia de amanhã ou é o próximo mundo? Está lá no ensinamento básico do Buda. Como é que a gente vive? Qual é a urgência que a gente tem para dominar a nossa mente, compreender o modo de funcionamento dela? A gente acha que vai ser depois. Não, depois eu pratico. Né? Depois quando, gente? Então vamos pensar que a gente recebeu pelos nossos próprios méritos. Ninguém deu essa vida humana aqui para a gente assim de graça. A gente conquistou essa natureza humana por causa dos nossos méritos. São lá 8 liberdades, 10 aquisições, as 3 fés. A gente praticou aquilo tudo lá, a gente conquistou uma existência humana. E aí ela vai ser preciosa porque ela tem um duplo benefício para a gente mesmo e para os outros. Então a gente vai usar isso, só que isso assim, quando esses méritos que fizeram com que a gente obtivesse essa preciosa existência humana, quando esses méritos se esgotarem, acabou a história. E aí, o que vai ser depois? Ninguém sabe. Somente o nosso karma, o que a gente tiver de acumulação de mérito e as acumulações dos atos negativos que vão determinar aonde, como, que condição que a gente vai renascer. Porque o negócio segue, o samsara não tem fim. Até que a gente atinja a budeidade pelo nosso próprio esforço, essa história não tem fim. Então, o Buda, quando ele vai explicar essa paramita, essa preguiça da indolência, ele traz fortemente o ensinamento sobre a impermanência. Que vocês lembram lá, é o remédio lá para os quatro obstáculos que a gente tem lá, que está lá no quadrinho lá, que o Lama Trinley preparou, que está no texto do Gampopa, que é o apego a essa vida. Como é que a gente remedia o apego a essa vida? Meditando sobre a impermanência. Impermanência de todas as coisas. Né? Essa semana falei com vários amigos meus, estamos todos já idosos, e aí um deles falou assim, não temos mais a mesma vitalidade que a gente tinha antes, né? Porque a gente se conheceu quando tinha 20 anos e a gente segue amigo assim até hoje, né? A gente sempre está se falando e tal. Então, assim, o corpo não é mais o mesmo, a gente é idoso, mas, enfim, o corpo não é mais o mesmo, mas a mente continua funcionando. Mas a gente vai vendo essa impermanência que está devorando a nossa preciosa existência humana. E aí, nos comentários, então, vai trazer, gente, vamos voltar lá para o Gampopa, né? Meditar sobre a nossa impermanência, a nossa morte. Depois vocês vejam isso em detalhes lá no Gampopa, né? Eu não vou permanecer nesse mundo por muito tempo, né? Vou precisar partir. Minha força vital vai se esgotar, a respiração vai parar. Meu corpo será apenas um cadáver. Minha mente migrará para outros lugares, né? Desde o ano passado, 1 ano já se passou, a vida escoa. Um instante se passou e a minha vida perdeu um instante. Eu não poderei permanecer sempre na companhia dos meus amigos, riquezas, meu corpo e tudo mais. Logo, precisarei abandoná-los. E quando vai ser esse logo? Pode ser hoje, gente. Quem vai saber? E agora, com essa pandemia, então, você vê uma pessoa que você vê, fulano morreu. A pessoa pegou lá, morreu. Quando é que a morte vai chegar? A gente não sabe. A gente não sabe. Então, daí é para a gente estimular a nossa urgência da nossa prática.
Então, no Gampopo, vocês podem ver isso tudo lá com detalhes. Então, a morte é certa, a hora é incerta, e nada levaremos no momento da morte. Então, peguem lá esse capítulo, lá no capítulo sobre a impermanência, reflitam sobre isso, gente, porque é fundamental isso, né? Quando o Lama Trilha estava ensinando isso, ele também deu um ensinamento que eu fiquei assim, quase que eu não dormi naquele dia de noite, porque ele falou assim, quando você morrer, e ele falando lá no KPG, né? Ó, quando você morrer, nem sua família vai querer do seu corpo, você vai passar nessa porta, entendeu? Eles vão querer se liberar de você 24, 48 horas no máximo. Eu fiquei assim, gente, eu quase não dormi naquele dia. Eu falei, meu Deus, não vou querer nem saber do meu corpo, né? Que horror. Mas é verdade, né? O que seus amigos, seus queridos vão fazer o quê? Vão ficar guardando você lá, assim, tal, como se faz com os grandes meditadores que passam lá uma semana e depois embalsamam. Não, meu filho, vão dar sumiço no negócio. Mesmo porque não pode ficar guardando um corpo ali. Aí você fica tão apegado no negócio. Suas coisas todas, seus pertences todos que você, porventura, ainda tem, vai virar feira de Caruaru. A turma vai sair, entendeu? Até os vizinhos vão se meter alguma coisa que está sobrando ali. Aí você fica apegado nos bibelôzinhos, entendeu? Até os vizinhos vão entrar na partida dos bens. Você está pegando para quê? Aí você vai embora e fica tudo para trás. Aí você vai soltando isso tudo, vai desapegando, vai praticando o Dharma. É assim que a gente progride, né? Não está lá, virei budista, agora está tudo resolvido. Não. Tem muita coisa para se fazer. Então, vamos aqui nessas 4 estrofes de hoje, que eu basicamente já falei para vocês, que é o 4, né? Enredado na armadilha das emoções perturbadoras, entrei na teia do renascimento. Porque ainda não compreendi que moro na goela do Senhor da Morte. É esse o sentido de urgência aqui. O Senhor da Morte está aqui. Aí você fica marcando bobeira, lesando, entendeu? Quando o Senhor da Morte chega, não tem conversinha com ele. Está na hora, acabou, entendeu? Cartão de embarque na mão, por favor, entre aqui. Pronto, aí você cai lá no bar doidão, entendeu? Sabe-se lá Deus o que vai acontecer. Então, esse é o sentido de urgência. Aí o Shantideva segue, né? Eu não sou capaz de perceber que ele, né, o Senhor da Morte, está batendo sistematicamente os de minha espécie. Quem permanece adormecido certamente se comporta como um búfalo nas mãos de um açougueiro. Então, é um exemplo muito simples atualmente. A gente está vendo, né, 1.000 e tantas pessoas, 4.000 pessoas nos Estados Unidos, morrendo diariamente por causa do novo coronavírus. O SARS-CoV-2 está aí, matando e tal. E as mutações apareceram. Né? Porque às vezes a gente... Vou trazer um exemplo para o cotidiano, o búfalo, o boi, o açougueiro e tal, está meio distante. Vamos trazer aqui para o negócio. O vírus está mutando por aí. Sabe-se lá se as vacinas vão funcionar nessas novas mutações. Por enquanto está dando, mas não se sabe, porque esse negócio, do jeito que está, vai ficar circulando ainda durante muitos e muitos anos. Como é que a gente se comporta? Vai para a galera, sai sem máscara, faz o que não deve fazer. A gente está vendo os outros da nossa espécie serem abatidos. Por quem? Pelo Senhor da Morte. No caso, provocado pelo coronavírus. Mas as causas de morte são muito. Eu estava uma vez numa festa infantil, né, com meu filho, tinham 4, 5 aninhos assim, uma menina comeu uma balinha que na época era proibida, depois proibiram essa balinha. A menina assim, entalou com a balinha e morreu, tá, gente? Uma festa infantil. Tá, levaram para o hospital e tal, e não deu tempo. Então, é uma balinha, mas proibiram essa balinha, porque, assim como eu presenciei isso, não deu para fazer nada, a menininha acabou morrendo por causa de uma bala. Tá? Nem entalou-se com a balinha e pronto, morreu. Então, olha só como é que é a mente humana. Vamos trazer para esse exemplo aqui. A gente está cuidando da gente, a gente está cuidando do outro. Cada vez que a gente sai sem respeitar as medidas sanitárias, a gente não está cuidando do outro, está fazendo o virinho circular e fazer mutação.
pessoas não estão nem aí, né? Próximo aqui de casa tem um bar muito famoso e tal, na cidade e tal. A turma ficou até 4, 5 horas da manhã, que eu já estava acordada já, às gargalhadas. Eu falei, esse povo está todo sem máscara lá. Por quê? Porque acha que a morte só acontece na casa do outro. Aí o que faz? A pessoa fica na preguiça de fazer o que tem que fazer. Isso é um exemplo bem atual de como é que a gente se comporta. Sabe? Atenção, cuidado com você mesmo, cuidado com o outro, para preservar o quê? A preciosa existência humana. É isso que a gente vai fazer, né? E quando a gente, quer dizer, aqui o caso é o búfalo lá no açougueiro, o búfalo vê lá, se bem que eu já vi uma cena, foi assim uma coisa horrível, né? Uma vez que eu fui num matadouro e tal, porque estava lá, e assim, a vaquinha lá sendo morta, que é uma coisa terrível, terrível, terrível. Eu sou vegetariana há 60 anos, para mim aquilo ali foi assim um momento muito difícil na minha vida. As vaquinhas antes, assim, gente, elas ficam num desespero, numa agonia, porque sabem, elas estão vendo ali o sofrimento do outro. Mas aí não tem escapatória, que aí é a outra estrofe aqui. Tendo bloqueada todas as rotas de fuga, a vaquinha não tem como escapar do matadouro, né? O Senhor da Morte está constantemente à procura de alguém para matar. Como posso, então, ter prazer em comer e, da mesma maneira, desfrutar do sono? E ele segue. Por tanto tempo a morte estiver se aproximando, eu acumularei méritos. Essa é a decisão do praticante. Mesmo que eu acabe com a preguiça, no momento da morte, o que eu poderia fazer, então? Às vezes, no momento da morte, não dá mais tempo de fazer nada. Porque a gente está, como a gente não treinou, né? A gente não praticou meditação, não sabe como segurar a onda, né? Porque vai ter sofrimento físico, mental, a gente não sabe segurar a onda, aí é a loucura total, a agonia total. E aí você entra nesse estado no barco, e aí o próximo renascimento vai ser numa condição muito insatisfatória. Então, essa é a reflexão que Buda nos traz. Meditar sobre a impermanência, né, de todas as coisas para diminuir o nosso apego aos prazeres do samsara, né, que vai fazer com que a gente se aplique mais no Dharma. Então, dá para ver Velozes e Furiosos com a mente atenta, né, porque a gente está aqui também tem isso. Eu estou usando o exemplo do Lama Tringueira. Tinha vários filmes que ele gostava, mas ele me ensinou também, me baixou um pouco a bola, porque eu era muito arrogante, muito chique de gostar de filmes cult, mas não sei o quê, e ele baixou a bola, não, vamos ver Homem-Aranha, né? Ai, meu Deus, eu vou ver Homem-Aranha. E era no cinema que era cheio de adolescente, ai, meu Deus. E ele foi cortando toda a minha apreensão egocêntrica com isso. Então, como é que a gente vai se relacionar com o samsara? Então, de uma forma mesmo desapegada. E em relação à nossa própria vida, e o Buda mesmo, isso é assim, o ensinamento do Buda, né, que o Shantideva está trazendo aqui é isso. A gente refletir sobre a impermanência da nossa própria vida humana. A gente não sabe. Então, se a gente treinar um pouquinho, eu garanto para vocês, gente, que cada instante já vai ser melhor, que a nossa saída desse mundo vai ser muito melhor. Você vê os grandes meditadores, eles ficam lá, né, em estado meditativo, o coração para de bater e eles preservam o coração, o calor no coração, o calor no corpo. É todo um processo que acontece. Imagina, entraram, né, são grandes bodhisattvas, né, eles entram no barco e retornam, né? Enfim, são os renascimentos, Sua Santidade o Karmapa, o Dalai Lama, o Kalu Rinpoche. Esses são os grandes bodhisattvas. Agora, nós que estamos no samsara, que condição que a gente vai renascer? A gente não sabe se a gente vai renascer como humano, se a gente vai encontrar o Dharma. Então, é para já essa prática. Então, já saiam aqui desse ensinamento hoje, já colocando isso mesmo no cotidiano, né? O próximo copo que lavar,
a próxima máscara que colocar no rosto, não é a máscara lá, ser hipócrita, não, a máscara mesmo, essa que a gente está tendo que usar, mesmo que seja para buscar alguma coisa na portaria do bloco, tá? Então, você está pensando em si, está pensando no outro, né? Isso é um ato de amor, isso é um ato de solidariedade, isso é um ato de compaixão, né? Colocar a máscara, cuidar do outro, cuidar da saúde da população. Somos 8 bilhões de seres humanos nessa nave chamada planeta Terra. E a gente está todo viajando junto nela. Então, pensa no coletivo, pensa no outro, tem amor, tem respeito pelo outro. Tá? Esse é um ato de um Bodhisattva, né, que a gente está salvando vidas e cuidando da nossa vida daqui para frente, para que a gente possa desfrutar dessa preciosa existência humana e praticar cada vez mais o Dharma. Tá bom? Mais alguma pergunta que vocês perguntaram um pouco hoje? Algum comentário? E aí, o que a gente faz, gente? A gente se regozija dessa atividade. A gente fica feliz mesmo por isso, né? A gente recebeu aqui ensinamentos profundos, né, vindos diretamente do Senhor Buda, né, que são difíceis, né, mas acho que já deu para perceber para vocês que o Dharma não é um lugar, não é uma bolha, né, de conforto, né? Vai exigir esforço da gente. Aí a gente se regozija disso, que é a dedicação dos méritos, né? Então, que todos, né, que mantiveram a sua mente atenta, com o coração entregue, com a mente do despertar, né, que a gente possa realmente usufruir de todos os méritos advindos. Aí a gente recita, né? Graças a esse mérito, tendo obtido o quê? A onisciência e liberado dos inimigos que são as máculas, posso liberar todos os seres do oceano do Sansara, agitado pelas ondas do nascimento, velhice, doença e morte. Tá bom? Acho que veio uma pergunta aí, gente. Você pode me ajudar, Lívia? Porque eu não... Veio do Charles, ele falou: o tema da impermanência é sempre atual, precisamos voltar a ele sempre. Obrigado, Lama Pelmo. É isso mesmo. Assim, a impermanência, né, aquela imagenzinha da roda da vida, né, tem lá Yama, né, com os dentinhos assim, grampeando a roda da vida. Então, é impermanência comendo tudo. Então, a gente precisa se impregnar da meditação sobre impermanência para que a gente possa alcançar a liberação de todas as máculas. Tá bom? Então, é isso mesmo. Tá bom? Então, um excelente domingo para vocês, uma excelente semana. Aproveitem cada instante, né, com a sua atenção, com a sua dedicação, com a sua vigilância, para usar todos os pequenos instantes, né, que, né, a gente vai ter uma semana aí pela frente, né, se a impermanência não comer, mas a gente vai ter uma semana inteira pela frente, então aproveitem para praticar sempre, sempre, sempre. Tá bom? Tudo de maravilhoso para vocês sempre. Tá bom? Tchau, então. Tchau, Lama. Gratidão. Tchau, Verônica. Tchau, Renato. Tchau, Charles. Grata, Lama, grata. Tchau, Éder. Gratidão, Lama. Gratidão, Saga. Tchau, Lama. Tchau, Lívia. Tchau, gratidão. Obrigadão. Tchau. Muito obrigado. Lama. Gratidão Bom pelos domingo para ensinamentos, vocês. Lama. Gratidão, Saga. Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Tchau, Lama.